artista que começou a se dedicar em plenitude à arte há pouco tempo, mas já desenvolve um trabalho muito consistente e com bastante personalidade. Estou falando da Ângela Miracema. Vamos conversar então um pouquinho com essa artista. Ângela, obrigada por ter vindo aqui. Eu que te agradeço, Natália. Eu me dedico integralmente à arte desde 2012 e, embora eu tenha me sentido artista a vida toda, eu essa primeira exposição, como as pessoas ainda não me conhecem, não conhecem o meu trabalho, eu quis trazer um pouco do meu olhar sobre o mundo e o resultado desse olhar, que são os estudos, né? Um pouco do meu ateliê, um pouco das experiências que eu faço e que acabam resultando nesses trabalhos, que são, de certa forma, declarações de amor. Aqui eu trago 3 séries principais, que são os cartões de aniversário, que são grandes declarações de amor, que foram feitas, cada um foi feito para uma pessoa, baseado em uma pessoa, inspirado em uma pessoa específica. Esses trabalhos foram cartões de aniversário mesmo, eles foram dados no dia do aniversário dessas pessoas e os originais estão com as musas, né? Então, eu trago aqui eles impressos em tela, que são múltiplos, que eu vou, são séries, né, que estão sendo impressas e vão ser comercializadas, são múltiplos. São várias cópias. São várias cópias, número limitado, né? São 7. E o 8º está saindo, porque eu tenho mais amigas, graças a Deus. Que vão receber esse presente. Que vão receber esse presente. E a ideia é a pessoa que está comprando, adquirindo, se visualizar dentro desse quadro? A pessoa que se identificar, ou que identificar alguém, né? Ou porque a arte é isso, né? A pessoa se sentir uma empatia, ela se sentir representada ali, ela vê um pouco de si naquele trabalho. É uma coisa meio inexplicável o sentimento que desperta nas pessoas, né? Aí é de cada um. Como é que surgiu a arte nessa leitura dentro da sua vida? Então, na verdade, todos os meus trabalhos, eles estão muito envolvidos, assim, com um olhar psicológico, porque isso faz parte de mim. Eu adoro psicologia, é um tema muito importante para mim. Então, tudo que eu olho sempre está mesclado com isso, com o relacionamento, com o olhar das pessoas, com os nossos sentimentos, com a nossa visão diante da vida, com o nosso comportamento, as nossas reações. Então, não tem como meu trabalho ser diferente. Certeza. Agora, a colagem, ela é uma coisa que você já desenvolvia antes mesmo de se identificar como artista, né? Ah, sim. Desde adolescente eu gostava de recortar, de formar textos, palavras, fazer jogo de palavras com os recortes, né, encapar caderno todo recortado. Uma terapia também, né? Eu sempre gostei de fazer coisas misturadas, né, e reaproveitar, principalmente reaproveitar tudo, né. E aí essa arte, esse desejo que você sempre teve de desenvolver a arte, ele ressurgiu em 2012, mas foi uma consequência, né? De um período um pouquinho catastrófico dentro da sua vida, né? Então, em 2012 eu perdi meu filho e a partir daí, a partir dessa dor e um sentimento até de revisão geral da vida, né? Eu não tive mais como viver diferente, não tinha mais como eu respirar, como eu ver o mundo de outra forma que não fosse a maneira mais autêntica do meu ser, que é o ser artístico mesmo, que era a minha essência, que sempre foi. Então, a partir daquele momento que eu fiquei em sangue, não tinha como mais, né?
Tinha, e eu só conseguia ser o meu eu mais profundo, né? E a partir daí eu ressurgi, né? Eu consegui me conectar integralmente e voltar a enxergar tudo mais calmo, mais tranquilo, né? Foi um renascimento mesmo, né? Foi um renascimento, assim, foi um reencontro comigo mesma. Uma reflexão que eu quis trazer também, que está nesse jogo de palavras do nome também, para você fazer um cartão desses, você tem que conhecer a pessoa muito bem, de forma que ela olhe e se identifique. E para você conhecer, você tem que olhar para a pessoa. Eu acho que a maior declaração de amor é o olhar. Não adianta você dizer 1000 palavras se você não tem um olhar para o outro, né? Então eu quis trazer esse questionamento. Será que alguém me enxerga o suficiente para tentar me descrever assim? Ou será que eu enxergo alguém o suficiente para conseguir ter um olhar, ter um julgamento sobre quem sobre o que é, né? para conseguir expressar uma coisa assim, né? Então, eu acho que a maior declaração de amor é você ver o outro. Enxergar o que Enxergar ele é, né? o que ele é, nas pequenas coisas. Olha, lembrei de você. Eu vi ali que tem, numa das obras, bastante referência ao exercício físico. Quer dizer, essa pessoa ela estava diretamente ligada a essa atividade, né, cotidiana envolvendo atividades físicas. Sim. Né? Agora, a gente também percebe dentro da exposição muitas tramas feitas com papel, tem um trabalho, não é só a colagem em si, existe um desenvolvimento grande, escolha de cores. É isso que eu queria que você falasse um pouco, porque colar, todo mundo sabe colar, né? Agora, fazer da colagem uma arte é um processo um pouco mais complexo. Como que você desenvolve isso? Então, eu gosto muito da coisa geométrica, eu gosto muito de trabalhos manuais, eu sempre fiz toda sorte de trabalhos manuais, bordado, crochê, costura, várias coisas. Então, é uma coisa que é sem fim, né? Então, eu sempre quis fazer tear. E nunca aconteceu de eu conseguir fazer um curso, de fazer um tapete de tear, alguma coisa de tear. E daí, o tear é uma coisa que sempre está na minha cabeça. E daí eu tive a ideia de fazer um tear de papel, né? Que é uma coisa que fica assim na minha cabeça, um tear. E talvez por eu ter feito engenharia e essa coisa da perspectiva mesmo, então... o desenho em perspectiva é uma coisa que está sempre comigo, eu estou sempre vendo em perspectiva, então talvez por isso os desenhos, as colagens às vezes saiam assim, mais em perspectiva. Então eu acho que é uma acumulação de toda a minha vivência, né? E as pesquisas, eu vou pesquisando, porque, por exemplo, um cartão desse, ele não surge assim do nada. Existe toda uma pesquisa antes, uma seleção de materiais, de palavras, de figuras que vão traduzir aquilo. Até eu sentar para começar a fazer o trabalho propriamente, eu já selecionei uma série de materiais. E daí o trabalho, ele também vai se guiando. Você veja, esse trabalho, por exemplo, esse é um cartão de aniversário que eu fiz para o meu marido, o Paulo. Mas quando eu comecei a fazer, eu não tinha a menor intenção de fazer alguma coisa parecida com a bandeira. Eu não tinha intenção. A intenção era fazer uma coisa mais colorida, não uma coisa só azul e amarela. Só que aos poucos eu comecei pelas beiradas, fazendo o azul. E assim, ele gosta de jogar tênis, ele gosta de andar de bicicleta, ele gosta de viajar, de cozinhar. E aí eu já tinha selecionado todos os elementos assim, relacionados aos gostos dele. Mas aos poucos, as outras cores foram perdendo a vez, sabe? E aí a coisa foi acontecendo assim. Foi acontecendo, e daí quando eu vi,
a coisa já não tinha mais volta, sabe? E parece que o trabalho é que diz para você assim, para, que agora eu tô pronto. Olha só. Porque senão é um sem fim, né? Senão é um sem fim, você não para. Mais uma aqui, mais uma coisa ali. Né? Porque se você observar, tem coisas ali que é de meio centímetro por meio centímetro. Meu desenho. Então você vai, mas parece que tem horas que o trabalho, ele se satisfaz, assim, ele se completa, ele fica pleno. Aí ele, parece que ele te repele, ele fala, não, chega. Não me mexe mais. Não toque chega, né? Então, existe essa combinação, assim, do seu planejamento com o trabalho mesmo que vai pedindo, sabe, uma coisa. Aquele trabalho do violão é um trabalho que eu fiz para reaproveitar um pedaço de carpete de madeira que eu achei na garagem. E eu achei muito bonito o tom da madeira, né, e eu gostei. E ficou lá, falei, vou aproveitar, né? Mas a intenção era cobrir tudo com colagem, porque eu uso MDF, né? Mas aí eu achei essa figura do violão, que é igual ao violão que o meu filho tinha. Quer dizer, meu filho tem, porque ainda está na minha casa o violão, que nós temos o violão dele. E eu achei essa figura do violão e gostei, achei que combinou a cor da madeira e tal. E como eu tenho a intenção de fazer uma escultura de violão com asas, eu falei, vou fazer tipo uma experiência, né? E daí eu fui fazendo, e acabou que saiu isso daí, e ela mesma, até ela mesma falou, chega. Tá suficiente, não precisa mais. Não precisa mais. Olha aí, e essa coisa do sustentável, que hoje está tão em alta, faz parte da sua concepção? Isso é uma coisa que me eletriza. Eu não posso ver uma caçamba. É sério. Eu tenho, às vezes eu tenho até que me policiar, porque senão eu ando pela rua, se eu vejo um prego, eu pego, se eu vejo uma arruela, eu pego. Meu ateliê é cheio de coisas. Para a sociedade, nessa digamos coleta, que sim. E para você também. Quando eu vejo uma caçamba de obra, uma coisa, eu sempre dou uma olhada. Muitas vezes tem arame, tem conduíte, tem coisas novas, que para a construção não serve, porque são muito pequenas, o construtor não vai ficar aproveitando um pedacinho de meio metro, mas no meu ateliê ele tem serventia, porque eu faço uma série de experiências, eu faço esculturas, eu faço uma série de coisas, que talvez um dia virem um trabalho, mas hoje não necessariamente, são estudos. A exposição e descobre coisas extremamente interessantes e fica se perguntando o que será que o artista pensou. Por exemplo, essa moldura atrás de mim, Ângela, como foi que você chegou nessa ideia de juntar olhares, juntar informações e fazer esse trabalho legal? Então, essa moldura, primeiro eu preciso dizer, eu ganhei uma série de molduras desse tamanho, menores, de outros formatos, do Venceslau, que tem uma molduraria, e elas iam ser todas descartadas, porque são molduras que as pessoas vão para trocar, olha, eu quero trocar essa moldura, e fica encostada lá, e não tem reaproveitamento para ele, e só estava ocupando espaço. Aí eu falei, Venceslau, dê-me, por favor. E ele, claro, me deu, eu tenho no meu ateliê várias molduras. Então eu tinha passado o varal, que eu vi essa ideia numa revista, passei o varal e no meu ateliê, é uma peça do meu ateliê. E fica, eu trago uma referência, faço uma viagem, uma coisa, trago ali para eu ficar olhando, para eu ficar lembrando daquilo. Por exemplo, isso daqui é uma parede do ateliê dos Gêmeos, aqueles artistas, porque eu adoro, eu adoro o trabalho deles. Então, para mim é uma inspiração ter um pedacinho do ateliê deles no meu ateliê. Então tá ali. Essas folhas
são folhas que por onde eu passo, eu sempre trago uma folha. Eu escaneio a folha, ela tem o nome no meu computador, folha de tal lugar, tal data, e daí elas já receberam vários banhos de cola. Então elas ficam secando com banho de cola, depois daqui a um ano, se elas não tiverem nenhuma reação orgânica, não acontecer nada, aí eu pinto, aí vira um trabalho. Ah, porque você vai saber da durabilidade. Exatamente, são experiências, né? Então, ele já estava no meu ateliê. E eu recebi uma visita que foi, na verdade, uma conversa-aula com um artista da terra que mora em São Paulo, é o Pedro Maia. E ele, nessa conversa-aula, ele me aconselhou em várias coisas, me ensinou muitas coisas, e ele me deu a ideia de trazer o seu ateliê. Essa parte do meu ateliê, porque ele gostou muito, e ele falou, não, leva isso para as pessoas verem, né? Então, seguindo essa dica dele, né? Aí eu resolvi trazer, e depois que eu dei nome à exposição, aí ele se fez assim na minha cabeça, né? Aí os olhares. Que são os olhares. Essa marionete. Isso, é do Edward, Mãos de Tesoura, né? Porque eu corto tanto, porque tudo é recortado à mão praticamente, né? Então, as minhas amigas começaram a me chamar de Ângela Mãos de Tesoura. Olha aí, e daí esse marionete eu já tinha em casa há muito tempo, que era do meu filho quando eu era criança. E ele não gostava mais, e estava encostado lá. E eu falei, não, eu sou muito apegada a brinquedos, eu tenho muitos brinquedos. Olha só. Eu sou muito apegada. Tenho toy art, tem brinquedos mesmo, alguns que os meus filhos não quiseram, alguns eu não me desfiz, uns bonequinhos, umas coisas. Os outros a gente doou, passou adiante, mas os que tinham mais significado para mim, eu guardei. E alguns estão no meu ateliê, outros estão no ateliê da minha casa. E o Edward é meu alter ego, né? Porque ele fica lá no ateliê, né? E a gente se conversa. Ele é mais introspectivo, eu sou mais extrovertida, então a gente faz complementa. A gente faz uma dupla, assim. Agora eu queria deixar assim registrado que esse trabalho de todos, que estão todos muito interessantes e são muito trazem a gente para uma reflexão, mas esse, eu acho que ele é o que mais traz uma reflexão sobre a necessidade de se reciclar, de se reutilizar, de se aproveitar o que às vezes para outro pode ser lixo, porque aqui a gente percebe na moldura, né, que você fez uma reutilização, aí você fala assim, poxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Tem tanta coisa na sua casa que às vezes você está se desfazendo e que você pode reutilizar e dar uma cara nova, um ar de sofisticação e tornar aquilo lindo e não jogar no lixo, não trazer mais lixo para o mundo, enfim, né? Eu acho que além dessa consciência que você promoveu, de que a gente tem que trazer o olhar mais a fundo dentro do nosso contexto social, de analisar as pessoas em volta, você traz essa reflexão sobre a real utilização daquilo na sua vida, o aproveitamento que a gente pode fazer do que está à volta da gente, né? Nem tudo é lixo, gente, e nem todo lixo é lixo. Esse lixo precisaria mesmo ter sido produzido? Você compreendeu a profundidade da reflexão que ela propõe? Ela propõe que você analise, será que isso precisaria ser produzido, ser confeccionado para se tornar um lixo? A gente percebe que o mercado hoje em dia trabalha isso em algumas searas, né? Ele tem trazido isso porque é uma coisa que precisa ser trabalhada. O mundo está clamando por esse tipo de olhar. O mundo clama por um novo olhar sobre a produção industrial, né? Sobre o que você produz na sua casa de lixo e que às vezes pode ganhar essa sofisticação toda, né? E aí esse conceito é um conceito muito profundo, porque você estende para tudo. Porque a gente tem que reciclar o nosso olhar, né? Porque descartam-se pessoas,
E muitas vezes não se descartam ideias que deveriam ser descartadas, né? Realmente. Como, Aliás, é como o que mais o acontece. preconceito, como o racismo. Isso deveria ser reciclado. Verdade. Né? Olha, gente. Então, são essas reflexões. Porque o reciclar, eu não tenho, gostaria imensamente, mas eu não tenho como reciclar tudo que passa por mim. Não dá, gente. Ah, eu queria tanto. Eu já criei uma certa cultura, porque as minhas amigas todas, elas não jogam fora muitas coisas, porque elas falam, tá aqui, toma pra você, que eu sei que você vai fazer alguma coisa. Mas é impossível. Mas o que a gente pode fazer? Multiplicar a ideia. Passar a disseminar. E você está fazendo Né? isso bem para Dedéu. Bem para Dedéu é um termo que a gente usa bastante em casa, Dedéu. Agora, você falando de reciclagem em si, aqui basicamente você reciclou muita coisa, a maioria das coisas vem desse conceito. Como que você trabalha para quando você tem um material que você não consegue reutilizar? O que você faz com isso? Então, eu tenho muitas coisas no meu ateliê. E essas coisas que eu não consigo reutilizar, eu deixo na minha vista. Eu ainda não reutilizei. Um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Eu tenho uma série de... eu tenho uma ala assim, de metais. É tudo organizado, né? É, tudo organizado. Eu tenho uma ala de madeiras, desde um toquinho assim que eu achei na rua, até um pedaço grande que eu tirei de uma caçamba de uma obra ou que sobrou de uma reforma. Tá lá. Vira e mexe eu uso um pedaço ou não. Tem uma série de coisas que são enferrujadas, que é a ala dos enferrujados mesmo, que eu quero fazer uma coisa só com coisas enferrujadas, especificamente. Inclusive eu faço experiências para produzir a ferrugem, para quando eu fizer esse trabalho, eu ter o elemento para dar o acabamento e tal, porque na internet tem vários meios de você produzir a ferrugem com bombril e tal. Vai no caminho inverso, né? Aí eu tenho lá as minhas produçõezinhas que é numa ala do meu ateliê, que são as minhas experiências. Para mim são extremamente valiosas, porque eu acho que para uma pessoa adquirir uma obra de arte, ela precisa se apaixonar por aquilo. Para ela se apaixonar por uma obra de arte, aquilo tem que dizer alguma coisa do íntimo dela. Então, eu acho que as pessoas não devem comprar por comprar. Comprar porque está na moda, comprar porque combina com o sofá. Não! Não se apaixonou, não compre nada. Nada. Que vira mais um... Não, aquilo não vai te dizer nada. É melhor uma parede branca do que uma coisa lá que não diz nada para o seu coração. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, só compre uma coisa que você pense assim, nossa, eu quero muito poder olhar para isso todos os dias. Isso me diz alguma coisa, isso tem a ver comigo, me preenche. Isso tem valor. Não importa se custa R$10, que é um cartaz que ela viu lá no 1,99, sei lá, em algum lugar, ou se é um quadro do Vicky Muniz que custa R$100 mil, não importa. Mas isso tem que ter a ver com ela. E não porque está na moda ou porque é chique dizer que comprou isso, comprou aquilo. Pelo status. Uma parede branca é muito mais legal do que você ter que ficar olhando para uma coisa que não tem nada a ver com você. É verdade. E você, como que foi assim para você se desligar da sua profissão e se dedicar só a isso que você gosta de fazer? Eu não tinha outra saída. Era o único caminho possível. Eu não tinha mais como respirar, como viver, como celebrar todos os dias quando eu acordo, que fosse de outra maneira. Não tinha mais. É como se fosse aquelas toalhinhas que vinham assim, embaladas antigamente, parecendo uma bolacha, e você molhava e ela virava um toalhão, e nunca mais volta. Essa sou eu. Não tinha mais como ser diferente, né? Então, era só esse jeito.
que eu consegui voltar a viver normalmente, né? Como que funciona? Porque eu sou uma pessoa muito alegre. Eu percebi. Você transpira alegria, eu sou assim, né? Então é o meu jeito. Eu não conseguiria fazer diferente. Teria essa felicidade, essa motivação, né, frente às consequências da vida. Agora, como que você trabalha dentro do seu ateliê? Existe um período que você se dedica a isso? Ou você, a hora que sai o insight, você está lá dentro? Não, existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a inspiração vem, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Então tem que estar lá no trabalho duro. Então, na verdade, assim, o artista, ele trabalha 24 horas. Eu estou aqui conversando com você, mas eu estou vendo o telhado com tudo ali, com o céu, aquilo lá está me chamando a atenção. Isso é trabalho, sabe? Eu estou caminhando na rua, eu vejo um prego ali, aquilo já me vem na cabeça, isso é trabalho. Vai gerar um sabe? Produto, eu tô vendo as coisas, passam uma coisa na rua, ou eu tô na minha aula de desenho, que eu faço desenho com Fujita, que é um artista muito importante da cidade aqui, é um senhor que produz obras belíssimas e dá aula também na arte técnica, e eu faço aula de desenho com ele. E quando eu estou lá com ele, eu estou trabalhando. É um trabalho diferente do artista, porque não tem como ele se desligar de si mesmo. É full time, né? É full time. Às vezes você não está sentado exatamente produzindo, mas a sua cabeça está produzindo e o resultado vai sair depois. Mas eu procuro cumprir um expediente comigo mesma dentro do meu ateliê. Eu procuro ficar um período inteiro lá, até para fazer minhas experiências, para cumprir, né? Mas eu tenho um ateliê em casa e um ateliê fora, porque para eu fazer toda essa organização dessa parafernália, não haja casa, né? É isso que eu ia falar, porque a gente tem a cultura dos acumuladores, né? Eu me cuido muito para isso não acontecer, porque o limiar é tênue. Bastante. Né? Então eu me cuido muito, por isso que eu setorizo, para que uma coisa que seja muito carregação, eu tirar dali. Porque senão acaba que você se torna o oposto daquilo que você Exatamente, propõe. Exatamente. Infelizmente, eu preciso me despedir. Mas eu acho que nesse programa a gente teve muito mais do que o Espaço Cultura. A gente teve a informação sobre como lidar com o que está aí fora, com o lixo que não é lixo. Né? Eu acho que agora, a partir desse momento, eu espero que em você tenha sido despertado o interesse em rever o mundo, tornar o mundo, enxergar o mundo de outra forma e as possibilidades que são encontradas nele. Eu acho que é isso que você quis passar dentro da sua obra, né? E eu acho que você foi muito feliz. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar tendo essa conversa com você e de você poder Eu que te agradeço, explanando tudo isso pra gente. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada, gente.